Era uma manhã radiante perto do mar da Galileia. O céu estava azul, o vento soprava suave, e o cheiro da terra molhada ainda permanecia da chuva que caíra na noite anterior. Jesus caminhava com seus discípulos por uma trilha cercada por oliveiras e pequenas colinas verdes, e logo começaram a segui-lo muitas pessoas. Elas vinham de vilarejos distantes, algumas carregando crianças no colo, outras apoiadas em cajados, e algumas caminhando dias inteiros apenas para ouvir suas palavras. A multidão era grande. Havia famílias inteiras, crianças que corriam pelos caminhos, mulheres com cestos de frutas e pão, idosos com olhares cansados, e homens com feições de preocupação, mas todos ansiosos por ouvir Jesus. Enquanto caminhava, ele contava histórias sobre amor, fé e esperança. Falava sobre o reino de Deus, sobre perdoar os outros, ajudar quem precisa e confiar mesmo nos momentos difíceis. Suas palavras não eram apenas ensinamentos, elas tocavam os corações das pessoas, trazendo paz e alegria. Conforme o dia avançava, a multidão começou a sentir fome. O sol subia alto no céu, e muitos começaram a olhar para seus próprios cestos de comida, apenas para perceber que não tinham o suficiente para todos. Filipe se aproximou de Jesus e disse: Mestre, estamos em um lugar distante e ninguém trouxe comida suficiente. Como vamos alimentar tanta gente? Tiago acrescentou: há milhares de pessoas aqui. Seria impossível alimentá-las com o pouco que temos. Jesus olhou para a multidão com grande compaixão. Ele via não apenas pessoas famintas de pão, mas pessoas com corações sedentos de amor, esperança e atenção. Então perguntou calmamente: o que vocês têm aí? Os discípulos se entreolharam, sem saber o que dizer. Foi então que André percebeu um menino que segurava uma pequena sacola. Ele parecia tímido e curioso ao mesmo tempo. Dentro da sacola havia 5 pães e 2 peixinhos, simples, mas cuidadosamente preparados. Mestre, disse André, este menino tem 5 pães e 2 peixes, mas será que isso é suficiente para tanta gente? Jesus sorriu para o menino e falou: não despreze o que você tem, filho. O que é pequeno nas mãos de Deus pode se tornar grande. O menino sorriu timidamente, sem entender totalmente o que estava prestes a acontecer, mas sentindo que estava fazendo algo importante. Jesus pediu que todos se sentassem na grama. A multidão obedeceu, formando pequenos grupos, alguns sob árvores, outros próximos à margem do lago. As crianças corriam e brincavam, enquanto os adultos olhavam atentamente para Jesus, esperando o que ele faria. Então, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e agradeceu a Deus. Ele começou a partir os pães e distribuir os peixes aos discípulos, que iam de grupo em grupo. Algo extraordinário aconteceu. A comida não acabava. Quanto mais os discípulos davam, mais sobrava. Crianças riam de alegria, adultos olhavam uns para os outros com surpresa, e muitos cochichavam: como pode ser? Isso não acaba nunca. Alguns idosos, que estavam com fome há muito tempo, começaram a chorar de alegria. Famílias inteiras compartilharam o pouco que tinham trazido, e perceberam que, quando se doa com amor, há sempre suficiente para todos. Enquanto o povo comia, Jesus caminhava entre eles, conversando e encorajando cada pessoa. Ele dizia: se vocês compartilharem o que têm, por menor que seja, Deus multiplicará e transformará em algo maior. O dia avançava, e o céu começou a se tingir de tons laranja, rosa e roxo. O sol se aproximava do horizonte, e Jesus percebeu que todos já estavam satisfeitos. Então ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para surpresa de todos, eles encheram 12 cestos com pedaços de pão e peixe, mais do que havia no começo. A multidão ficou maravilhada, e o menino que trouxe os pães e peixes sentiu uma alegria imensa em seu coração. Ele nunca imaginou que seu simples ato poderia gerar algo tão grandioso. Enquanto a noite se aproximava, Jesus continuou caminhando com os discípulos, ensinando e encorajando as pessoas. A multidão, embora cansada, estava feliz e agradecida. Muitos contaram a seus amigos e familiares sobre o milagre que testemunharam, sobre como 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares de pessoas. Naquele dia, não apenas a fome física foi saciada, mas também a fome de amor, fé e esperança.
Jesus mostrou que quando confiamos em Deus e compartilhamos o que temos, até o menor gesto pode se transformar em um milagre. E a história de Jesus, dos 5 pães e 2 peixinhos, continua a ser contada até hoje, lembrando a todos que a generosidade, a fé e o amor sempre se multiplicam quando o coração está disposto a doar.